Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosidades do Cristianismo. Neste vídeo, irei contar a história de Paulo de Tarso. Hoje não entrarei nas polêmicas que cercam esse personagem do cristianismo, mas farei apenas um vídeo segundo a Bíblia contando sua história, seu processo de conversão e a ordem que foi escrita suas cartas. Então bora lá para mais um vídeo. Paulo, nascido em Tarso, da Cilícia, pertencente à tribo de Benjamim, sendo judeu e romano, educado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, sob a doutrina dos fariseus, perseguidor dos cristãos que, após receber a visão de Jesus ressuscitado no caminho para Damasco, se converte ao cristianismo e passa a ser um dos seus principais propagadores, se não o principal propagador do Evangelho de Jesus de Nazaré. Paulo, após sua conversão, diferentemente de que Lucas escreve em Atos, Paulo em Gálatas nos diz que após sua conversão no caminho de Damasco, fica por 3 anos na Arábia, e depois parte para Damasco, e logo depois partiu a Jerusalém, onde que, segundo Gálatas, ele se encontra com Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Paulo, ao longo de sua vida apostólica, fez 3 grandes viagens missionárias. A primeira dela por volta do início do ano 40 da Era Comum, passando por Chipre, Panfilha, Pisídia e Licaônia, e onde ele passa a usar seu nome romano Paulo no lugar de seu nome hebreu Saulo, em referência ao rei Saul, e tem Barnabé como seu companheiro. Sua segunda viagem, ele vai até a Europa, encontra Galião em Corinto e vai a Jerusalém para debater o problema se os gentios precisam ou não de circuncidar, e foi nessa viagem que ele fica conhecido como o apóstolo dos gentios. Sua terceira viagem se dá por volta de 50 a 52, e 53 e 58. Foi nessa viagem que Paulo é preso em Jerusalém, levado à prisão em Cesareia Marítima, e após 2 anos o procurador Festus o leva para Roma, onde fica preso e depois é martirizado. Aqui devemos abrir um parênteses, segundo uma tradição antiga que diz que Paulo foi até a Espanha. Se isso aconteceu de fato, Paulo sai da prisão dessa vez, faz essa viagem até a Espanha e mais tarde volta a ser preso e sofre seu martírio no ano de 68. Agora vamos falar das cartas que Paulo escreveu durante sua viagem, nos atentando aos fatos que ele narra e a partir daí tentar traçar uma data. A primeira carta escrita por Paulo foi a carta aos Tessalonicenses, que Paulo evangelizou durante sua segunda viagem no final do ano 49 e início do ano 50. Após receber ataques de judeus, Paulo parte de Bereia, vai até Atenas e depois para Corinto. Em Corinto, Paulo escreve a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, onde ele trata de assuntos ligados à volta de Jesus. Bem, a segunda carta de Paulo é tida como não escrita pelo apóstolo, porque a teologia de uma é diferente da outra. Na primeira carta, a volta de Jesus se daria ainda naquela época, e na segunda, a volta de Jesus se daria em um tempo futuro. Depois desse evento, Paulo escreve a primeira e a segunda carta aos Coríntios, onde ele esteve por 1 ano e 8 meses. Durante esse tempo, Paulo escreve uma carta conhecida como pré-canônica, onde essa carta não foi conservada, conforme pode ser lida em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de 9 a 13. Após essa carta perdida de Paulo, ou mesmo por volta do ano 54, escreve a primeira carta aos Coríntios e por volta de 55 ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Essas 2 cartas provavelmente escritas de Éfeso, durante a sua terceira viagem apostólica. Alguns pesquisadores dizem que a segunda carta aos Coríntios é uma compilação de umas 5 cartas que o apóstolo fez a Coríntios. Por exemplo, do capítulo 1 a 9, Paulo faz uma reconciliação, e já do capítulo 10 a 13, Paulo muda seu tom e partindo para uma autodefesa. Diante disso, os pesquisadores sugerem que essa carta, ou essa parte, foi a junção de 2 cartas distintas, e sem contar, como já mencionado, a carta perdida de Paulo. Logo após escrever a segunda carta aos Coríntios, Paulo, por volta do ano 54 e 55, em Éfeso, ou na Macedônia, Paulo escreve a carta aos Gálatas, e entre 55 e 56 ele escreve a carta aos Romanos, que tinha a esperança de conhecê-los e depois partir para a Espanha. Um comentário sobre as 2 cartas é o seguinte: essas 2 cartas devem ser trabalhadas como se fossem o mesmo tema sendo discutido, onde a carta aos Romanos, o apóstolo detalha mais do que a carta aos Gálatas. Um outro ponto é que Paulo não funda a comunidade de Roma, mas ela lá já existia quando ele manda essa carta. A autenticidade dessas 2 cartas não são discutidas, a não ser o capítulo 16 de Romanos,
que pode ter sido acrescentado depois, não fazendo parte do texto original. Logo depois temos a carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta o apóstolo escreve à cidade de Filipos, uma importante comunidade na Macedônia. Essa carta foi escrita quando o apóstolo estava em cativeiro. Muitos pensaram que poderia ser quando estava preso em Roma, mas provavelmente foi na Cesareia Marítima devido ao fato de Epafrodito ter bastante contato com Paulo. Ou provavelmente há uma hipótese de Paulo ter sido preso em Éfeso, já que a sua estadia de 3 anos nessa comunidade sabemos bem pouco dela, e o próprio apóstolo diz ter enfrentado muitos problemas nessa comunidade. As epístolas de Efésios e aos Colossenses, Paulo escreve também da prisão, essa sim onde tudo indica que ele estava preso em Roma. O interessante dessas duas cartas é que a autenticidade dessas duas cartas é questionada, devido ao fato de essas duas cartas, Paulo, segundo muitos críticos, ele combate as ideias gnósticas do século II. Talvez essa carta, apesar de ter a assinatura de Paulo, muito provavelmente foi escrito por outra pessoa ou um grupo de pessoas tempo mais tarde. A carta de Paulo a Filemão também é uma carta que Paulo escreve da prisão, isso por volta do ano 61 e 62, quando esteve em cativeiro em Roma. Mas alguns já dizem que Paulo escreveu por volta do ano 52 e 54, em uma possível prisão em Éfeso. Essa carta não tem sua autenticidade questionada. Por fim, as cartas de Timóteo e Tito não são colocadas como do próprio apóstolo devido à sua forma que foi escrita, com termos e ideias diferentes das suas cartas antigas. Diante dessa introdução das cartas de Paulo, tentei mostrar um pouco como foi a história desse homem, muito importante para o cristianismo. Foi a partir de Paulo que o cristianismo foi se separando do judaísmo e conquistando um espaço no meio do povo gentios, os pagãos de língua grega e os judeus da diáspora. Então é isso, espero que tenham gostado e curtem o canal, curtem o vídeo, se inscrevam e até o próximo.